Olá, aluno do primeiro ano, chegamos ao PET 5 e vamos corrigir agora os exercícios da semana 1. Espero que vocês tenham visto o vídeo sobre congruência e semelhanças de triângulo. Ele servirá para a correção tanto das atividades da semana 1 como da semana 2. Então vamos começar a correção? A primeira atividade aí é do banco de itens do CIMAR. E ele fala: duas escadas estão apoiadas no chão e cada uma pelo topo a um muro vertical, ambas formando o mesmo ângulo com o chão. Então já está indicado aí o ângulo que ela está formando aqui, o mesmo ângulo, como tem os mesmos tanto de penachinha aí, os dois ângulos aqui de 90 graus, né? Então, já me fala que são esses triângulos são semelhantes, porque eles têm dois ângulos congruentes, então o terceiro também vai ser congruente. Continuando a leitura aí, fala: sabe-se que a menor tem 5 metros, então essa escada aqui tem 5 metros, e que a maior tem 8 metros, então a maior tem 8 metros, vamos colocar 8 metros aqui. Além disso, o muro mais baixo tem 3 metros de altura. Então, esse muro mais baixo é esse aqui, 3 metros. Então, vamos colocando as medidas no desenho para ficar mais fácil. A altura em metros do muro mais alto é, então ele quer saber a altura do muro mais alto. Esse eu tratei como X aí, você deve ter colocado H, foi um vacilo da minha parte aqui. Então, aqui, ó, são semelhantes. Então, esse X aqui é o tamanho do muro. É justamente entre o ângulo reto e o ângulo que não tem marcação nenhuma. No outro triângulo, ele equivale ao quê? O ângulo reto e o ângulo que não tem marcação nenhuma é 3. Então, aqui, x igual a 3. Eu usei o mesmo triângulo. Você poderia colocar x está para 3, assim como 8 está para 5, ou da forma que eu coloquei. Eu coloquei tudo de um triângulo, x está para 8, então aqui, ó, esse cateto com a hipotenusa, que é a escada 8, está para, qual que é o cateto correspondente ao x? 3, qual que é a hipotenusa? 5. E aí é só a gente multiplicar cruzado. Eu não gosto de multiplicar cruzado, como eu falo para os meus alunos do presencial. Eu vou tirar esse 8 que está multiplicando x e vou, que está dividindo o x e vou passar ele multiplicando 3. Vai ficar x é igual a 3 vezes 8 sobre 5, que é 24 sobre 5. Fazendo essa divisão, eu vou achar 4,8, alternativa B. Continuando. Então, aqui, na segunda questão, também do banco de itens, fala que na figura estão representados 5 praças e as ruas que ligam essas praças, formando dois triângulos. ABC, então aqui, ó, ABC, esse triângulo de cima, e ECD, o triângulo de baixo. Sabe-se que os dois segmentos AB e ED são paralelos. Então, se eles são paralelos, ele fala que esses dois segmentos aqui são paralelos. E me dá as medidas aí do AB, que está na figura, do DE, que está na figura, do DC e do EC. E fala que vai falar, então, que o Arthur partiu do ponto A, foi para o B, voltou para o C. Então, para mim saber o trajeto, responder, né, nesse percurso, Arthur caminhou equivalente a. Para mim saber isso, eu preciso saber aqui, ó, essa medida aqui do BC e do AC. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vejo que aqui eu tenho ângulos opostos pelo vértice. Então, o C aqui é a mesma medida para os dois triângulos. Lembrando o teorema lá das semelhanças, se eu tenho retas paralelas, eu tenho o mesmo ângulo. Ou se você não lembrar do teorema, olha aqui, ó, retas paralelas cortadas por transversal. Eu vou ter aqui alternos internos. O A com o D são alternos internos.
o A e o D. E o B com o E também aqui, ó. O B e o B também são alternos internos, então eles também são congruentes. Aí dá para mim já fazer a relação aí de quem é congruente a quem. Então, o AB é congruente ao DE, aqui entre o verde e o amarelo, o BC com o EC, ó, verde e azul com verde e azul, o AC com DC, então aqui o amarelo e azul com amarelo e azul. Então, eu substituindo aí, eu poderia achar a razão de proporção aqui, fazer 800 sobre 1000 e achar a razão de proporção, ou então fazer por proporção mesmo. Então, eu vou calcular aí primeiro o BC, aí eu passo, em vez de eu multiplicar cruzado, eu passo esses 600 para o outro lado multiplicando, corto os zeros, né? E fico que o BC 80 vezes 6, 480. Então, vamos colocar lá no desenho 480. Da mesma forma, vou calcular o AC, passo 500 multiplicando 800, corto os zeros e acho que o AC é 80 vezes 5, que é 400. Vamos colocar lá. Agora, é só calcular o trajeto. Fala que ele partiu de A, passando pelo ponto B, então ele percorreu 800 aqui, mais de B passou para C, 480, de C foi para E, então mais 600, de E foi para D, mais 1000, de D foi para C de novo, mais 500, de C voltou para A, mais 400. Se você não quisesse somar tudo isso, você saberia que tinha que somar tudo isso, mas se você não quisesse fazer a conta e achar 3.780, você ia ver que tudo termina em 00, só um termina em 80. Então, a única resposta possível é a letra A, né? Mas se somar também, isso daí vai do tempo que você tem para fazer a questão. Na 3, fala que na figura abaixo, os triângulos ABC e XYZ possuem dois pares de ângulos congruentes. Então, se eles têm dois ângulos congruentes, o terceiro ângulo também é igual e esses triângulos são congruentes. E eu quero a medida de XZ. Então, eu quero essa medida aqui. Então, eu vou montar, então, a proporção minha. Primeira razãozinha, eu tenho aqui, ó, outro valor que eu tenho nesse triângulo é o 6. Então, o 6 corresponde a quê do lado de lá? Um que tem dois risquinhos com o que não tem nada. Esse lado aqui, ó, não tem nada com dois risquinhos. Então, o 6 corresponde a 5. O x vai... Então, 6 está para 5, assim como o x corresponde a qual? Entre 1 e o que não tem nada. Entre 1 e o que não tem nada, 8. Então, eu vou colocar x está para 8. Passo 8 multiplicando para o outro lado, 6 vezes 8, 48, sobre 5. Eu acho que o x é 48 sobre 5, ele é a resposta C. Muito direto, né? Depois a 4 é um exercício típico, né, de aplicação direta de semelhança de triângulos. Então, sobre sombra, uma casa de 3,6 metros, eles usaram esse prisma triangular como casa, de altura projeta no solo um certo instante uma sombra de 2,4 metros, também já está indicado na figura, conforme o esquema a seguir. No mesmo instante, um poste projeta no solo uma sombra de 4 metros, então está aqui indicado e ele quer saber a altura do poste. Então, de novo aqui, ó, ângulo reto com ângulo reto, os raios solares eles descem paralelos, então esse ângulo é igual a esse, este ângulo é igual a esse. Não tem erro, né? Altura está para altura, assim como sombra está para sombra. Passo 3,6 multiplicando, eu posso dividir aqui tudo, o 3,6 e o 2,4 por 1,2, vai ficar 3 sobre 2 e o 4 divide por 2, aqui ó, vai ficar 2 vezes 3, 6 metros, letra C. A 5 também é do banco de itens, fala que um lote no formato de triângulo retângulo em A, então aqui ó,
triângulo retângulo em A, está representado na figura e todas as medidas indicadas estão em metros. O dono desse lote construirá uma cerca indicada pelo segmento DE. Então, ele vai pôr uma cerca aqui, ó, para instalar no canil. O canil também terá o formato triangular, retângulo em E. Então, aqui, ó, o ângulo E é comum aos dois ângulos, né? O comprimento DE. Então, ele quer o comprimento aqui. Aqui, gente, eu tenho nitidamente um triângulo, dois triângulos. O triângulo ABC é congruente ao triângulo EBD. Por quê? Olha aqui, ó. O ângulo B é comum aos dois. Então, tem um ângulo reto nos dois. Então, o ângulo D vai corresponder ao ângulo C. Então, eu tenho aqui um caso de semelhança de triângulos. Então, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo EBD. Então, aqui, ó, vamos redesenhar aqui na mesma posição os dois, para ficar mais fácil para você ver. Eu quero o X, eu tenho aqui, ó, AC 40, BC, que é a hipotenusa aqui do grande, 50, e a hipotenusa do pequeno aqui, ó, é 15. Então, o X está para 40, assim como o 15 está para 50. E tem o 30 aqui também, que eu não vou precisar usar ele. Então, X está para 40, assim como o 15 está para 50. Eu posso cortar esses zeros aqui, ou posso simplesmente passar o 40 multiplicando para depois cortar os zeros. O 15 dá para mim dividir por 5, fica 3. Então, 3 vezes 4, eu acho que o X é 12 metros. Então, lá é a alternativa A. Na 6, também do banco de itens, fala que na figura abaixo, o ponto D pertence ao lado BC, do triângulo ABC. Sabes que ED é paralelo ao segmento AC. Bom, se eu tenho dois lados que são paralelos, esses dois triângulos aqui, ó, o ABC e o EBD são semelhantes, né? Esse ângulo aqui, então, vai ser semelhante a este. Por quê? E este semelhante a este, aqui, ó, o A semelhante ao D, porque são paralelas. O B é comum para os dois. Ele quer a medida de AE. Então, que medida que ele quer? Essa medida desse trechinho aqui só. Então, esse outro pedacinho vai ser quanto? Se tudo aqui é 7, o BE vai ser 7 menos X, já que o AB é 7. E eu quero o AE, que eu chamei de X. Isso tudo aqui, ó, vai ser 2 mais 4, 6. Então, vamos comparar aí, ó. O triângulo ABC é semelhante ao triângulo EBD. Então, o 7 menos X está para o total, que é o 7. Assim como o pedacinho aqui, 2, com o 6. Então, 7 menos X está para 2, se eu pegar no mesmo triângulo, assim como o 7 está para 6. Vou passar o 2 multiplicando, simplificar ele com 6, vou ficar com 7 terços. Vou ficar aqui, então, menos x é igual a 7 terços menos 7. Menos 7 equivale a menos 21 terços. Então, 7 menos 21, eu fico com 14 terços. Menos 14 terços. Só que, multiplicando tudo por menos 1, eu tenho que a resposta é 14 terços. Então, é isso, gente. Essa foi a primeira semana do PET 5. Semana que vem o assunto vai continuar semelhança de triângulos, porém, aplicando em perímetro e área. Até lá!